Antes de mergulharmos nesta narrativa repleta de conhecimento e lições que atravessaram os séculos, quero fazer um convite especial a você que acompanha este trabalho. Se ainda não faz parte da nossa família, aproveite este momento para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este conteúdo. Esse gesto simples fortalece nossa missão e ajuda a espalhar a palavra. Que Deus derrame bênçãos abundantes sobre sua vida. A Torre de Babel sempre despertou enorme interesse, curiosidade e até mesmo debates acalorados. Muitas pessoas já ouviram falar dela, mas grande parte desconhece o que de fato a Bíblia ensina sobre esse episódio. Por causa disso, acabam surgindo versões distorcidas, interpretações sem base nas Escrituras e até lendas que não correspondem à verdade revelada. Aqui, porém, vamos explorar em profundidade o que a Palavra de Deus relata sobre esse acontecimento tão marcante. Curiosamente, a expressão Torre de Babel não aparece literalmente no Antigo Testamento. Esse título foi consagrado com o passar do tempo, tornando-se a forma popular de se referir à torre construída na antiga cidade de Babel. A palavra torre, em seu sentido mais simples, significa algo como uma torre de vigia, uma construção elevada que servia para observar os arredores. Já Babel tem uma origem mais complexa. Alguns estudiosos apontam que deriva do termo acadiano bab, portão, com o hebraico el, Deus, resultando em Porto de Deus. Por outro lado, há também a explicação etimológica popular que associa o nome a uma raiz hebraica que carrega o sentido de confusão ou mistura, em alusão direta ao episódio bíblico. Dessa forma, Babel passou a ser compreendida como o lugar onde Deus confundiu as línguas e onde nasceu a diversidade idiomática que ainda hoje caracteriza a humanidade. Mas antes de falarmos especificamente da torre, precisamos compreender o contexto da cidade de Babel. Após o grande dilúvio, Deus deu ao ser humano uma ordem clara: espalhar-se pela terra, ocupar os diferentes lugares e dar continuidade ao plano de povoar todo o mundo. Entretanto, em oposição a esta instrução divina, aquela comunidade decidiu permanecer unida em um mesmo local e levantar uma cidade no meio da planície de Sinear. Essa cidade foi justamente Babel, a primeira mencionada nas Escrituras, depois do dilúvio. A região onde ela foi erguida, com o passar dos séculos, se tornaria a famosa Babilônia. A Bíblia apresenta Nimrod como o fundador da cidade. Ele também foi responsável por erguer outras localidades importantes, como Ereque, Acade e Caune. Mais tarde, quando expandiu seu domínio em direção à Assíria, ele estabeleceu cidades como Nínive, que se tornaria extremamente conhecida em outros relatos bíblicos. De acordo com Gênesis 11, Babel provavelmente foi a primeira sede do governo de Nimrod, o ponto de partida do seu reino. Mas Babel não se limitou a ser apenas uma cidade murada. Seus habitantes, movidos por orgulho e ambição, decidiram iniciar a construção de uma torre monumental. Esse empreendimento, no entanto, representava mais do que simples desenvolvimento arquitetônico. Era a expressão clara da rebeldia contra Deus, um desafio direto à ordem divina de se dispersarem pela terra. A frase que descreve a torre como tendo seu topo nos céus traduz bem o espírito de arrogância e autossuficiência daquela geração. Além disso, evidencia também o nível de avanço tecnológico que os homens já haviam alcançado na época, especialmente no campo da engenharia e das construções. Gênesis 11 não revela explicitamente se a motivação para a obra estava ligada ao medo de um novo dilúvio. No entanto, o tamanho da cidade, a imponência da torre e o esforço coletivo em permanecerem unidos parecem sugerir que sim. Se essa era a razão, então aquele comportamento denunciava não só desobediência, mas também falta de confiança nas promessas do Senhor. Afinal, Deus havia assegurado que nunca mais destruiria a terra com águas como no tempo de Noé. Mas como essa torre foi construída? Na região da antiga Babel,
Não havia pedras disponíveis para servirem de material de construção. Tampouco havia calcário que pudesse ser usado como argamassa. Por isso, os povos locais passaram a fabricar tijolos de argila, que eram secos ao sol ou endurecidos em fornos. O alicerce das construções era feito com argila batida e o betume funcionava como a cola que unia as peças. Esse método era amplamente utilizado nas obras da Mesopotâmia. Para compreender melhor a possível aparência da Torre de Babel, muitos estudiosos recorrem aos zigurates, que eram templos em forma de torre característicos daquela região. Eles eram grandes construções retangulares, erguidas em vários níveis, com escadarias e rampas externas que permitiam o acesso aos diferentes patamares. Geralmente possuíam 3 níveis, mas registros históricos apontam a existência de alguns até com 7. No topo, havia um santuário onde se colocava a imagem da divindade que era adorada naquela cidade. Entretanto, no caso da Torre de Babel, não há como saber se a intenção era também construir um templo religioso, ou se a obra foi interrompida antes de chegar a esse ponto. A Bíblia sugere que tanto a torre quanto a cidade ficaram inacabadas por causa da ação direta de Deus, que interveio para frustrar os planos daquela geração. Quanto à localização exata, ainda existe muita discussão. Sabe-se apenas que ficava na região da antiga Babel, mas o ponto preciso não é conhecido. Algumas tradições judaicas e árabes sugerem que a torre correspondia ao Templo de Nabu, situado a cerca de 16 quilômetros ao sul de Babilônia. Esse templo tinha 7 níveis e era chamado de Torre de Energia. Outros estudiosos defendem que se tratava de uma estrutura chamada Etemanique, cujo nome significa a Casa da Fundação do Céu e da Terra. Essa construção tinha aproximadamente 100 metros de altura, lembrando uma pirâmide em degraus. Era considerada a Torre da Babilônia e os povos daquela época acreditavam que seu Deus descia até o templo para se encontrar com eles. Com o passar do tempo, essa torre foi destruída por Xerxes e os escombros acabaram sendo removidos pelos moradores da região. Assim, no local restou apenas uma grande cratera. Outra tradição de origem judaica afirma que o próprio Deus teria enviado fogo do céu para consumir a torre e seus alicerces. Existe ainda uma versão que atribui sua destruição a um vento fortíssimo, que a derrubou completamente sem deixar vestígios. Independente da localização e do desfecho físico, a principal lição da Torre de Babel permanece a mesma. Ela simboliza a tentativa do homem de se exaltar e se colocar no lugar de Deus. A história mostra a tendência humana de buscar autonomia absoluta, desprezando a vontade do Criador. A Bíblia relata que Deus desceu para observar o que os homens estavam edificando. Essa descrição é uma forma de linguagem antropomórfica, usada para nos ajudar a compreender a ação de Deus. E ao ver a cidade e a torre, o Senhor declarou que aquilo era apenas o começo. Se permanecessem unidos com tal propósito, nada os impediria de realizar projetos cada vez mais ousados e afastados da sua vontade. Então veio o juízo divino. Deus confundiu as línguas, de modo que ninguém mais compreendia a fala do outro. Esse foi o ponto de ruptura que desorganizou a construção e fez com que os habitantes se dispersassem pela terra. Ali nasceu a multiplicidade de idiomas, e com ela o início das diversas culturas e povos espalhados pelo mundo. Muitos sociólogos discutem se a confusão das línguas foi um evento de proporção mundial ou apenas restrita à linhagem semita. Há quem defenda que se tratou apenas de um fenômeno localizado. No entanto, a interpretação mais aceita é que foi um acontecimento global. Até aquele momento, toda a humanidade estava concentrada em Babel, falando uma língua só. Os versículos de Gênesis 11 reforçam claramente essa ideia. Muitos também levantam a questão: qual seria a língua original falada antes da confusão? Alguns sugerem que poderia ter sido o hebraico, mas não há qualquer evidência sólida para sustentar essa hipótese. O mais provável é que o idioma primordial tenha se perdido, já que o próprio hebraico, como o conhecemos, é fruto da evolução de outros dialetos mais antigos. Assim, o que a Bíblia nos deixa de maneira definitiva é a lição espiritual. A Torre de Babel representa o orgulho humano, a desobediência
e a busca por independência em relação ao Criador. E a resposta de Deus mostra que nenhum plano baseado na soberba pode prosperar diante de sua autoridade. Se você chegou até aqui, tem um convite especial para você. Entre agora no nosso grupo exclusivo no WhatsApp. É totalmente gratuito. Lá você vai receber mensagens e conteúdos preparados para fortalecer a sua fé e edificar a sua caminhada com Deus. É simples, basta clicar no link que está na descrição deste vídeo. Te espero no grupo e que Deus te abençoe grandemente.